estamos aqui com o Dr. Edson, ele é o advogado do Sinjur, né? E, Dr. Edson, é o seguinte, nós queremos saber o que o sindicato vai fazer em relação às arbitrariedades e os atos coercitivos, né, que está sendo imposto ao servidor em determinada, por exemplo, uma paralisação, o servidor levou falta, uma assembleia foi oficiado para que seja instaurado um procedimento administrativo contra o servidor nessa situação. Na greve, nesse movimento, na audiência, essa parte vai ser tratada e vai ser colocada para passar uma regra em tudo isso aí e ficar os servidores com a consciência tranquila de que não vai ter nada? Não, com certeza, com certeza. O que ocorre? Nós temos notícias de vários casos de diretores de fórum, juízes que estão praticando atos arbitrários contra os servidores em razão da adesão à greve, de participação de assembleia, de exercício do movimento paredista. Qual é o problema? O problema é que o servidor jamais pode ser coagido a não aderir à greve. E isso é um problema, porque a própria lei da greve proíbe atos coatores que proíbam o servidor de participar da greve. Nós precisamos ter notícia desses ocorridos, desses atos de arbitrariedade dos juízes, dos diretores de fórum, ou quem quer que tenha feito algo contra o servidor, simplesmente pelo fato dele aderir à greve. Por quê? Porque se tivermos sindicância, processos administrativos disciplinares, nós iremos defender o servidor até a última instância, administrativa ou judicial. E com relação à sua última parte da pergunta, é pauta de acordo com o Tribunal de Justiça que, para finalizar a greve, todos os atos contrários, todos os atos de perseguição, todas as exonerações de FGs e DS devem ser eliminadas, ou seja, o servidor deve voltar ao status quo ante. O servidor deve voltar à sua situação anterior ao movimento paredista. Se ele tinha um FG, que ele retorne ao FG dele. Certo? Que se o servidor trabalhava tranquilo, o servidor vai voltar a trabalhar tranquilo, porque ele não pode ser punido por brigar por um direito. Esse é o ponto. Então, assim, qualquer tipo de perseguição deve cessar a partir do momento em que o Tribunal de Justiça firmar um acordo com o sindicato. E se esse ato não cessar, o sindicato vai tomar as providências administrativas e judiciais para defender o servidor.